Olá, meu colega advogado, minha colega advogada. Sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como vocês que acompanham o nosso espaço sabem, a OAB procura cada vez mais, mesmo nesse período de pandemia, estar estreitando o relacionamento com os nossos outros colegas advogadas e também colocar o nosso programa na plataforma para que qualquer cidadão, qualquer pessoa interessada nos assuntos relacionados à cidadania possam ter acesso ao que pensa a nossa instituição, o que pensam os nossos militantes da OAB, que são pessoas que dedicam um espaço importante das suas vidas a fazerem um trabalho para o próximo, para a sociedade, e eu gosto sempre de ressaltar isso. E hoje eu tenho a grande satisfação para a gente discutir direitos humanos, uma disciplina, uma situação tão importante no mundo, um valor tão importante, mas que aqui no Brasil ainda sofre muitas incompreensões. E eu estou aqui hoje com o doutor Álvaro Quintão, ele que é o presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro e secretário-geral também da OAB. E também o doutor Rodrigo Modego, que é procurador da nossa Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Eu queria começar aqui com o doutor Álvaro. Doutor Álvaro, nós estamos vivendo uma situação no nosso país onde os direitos humanos eles têm sido colocados mais uma vez no centro de muitos debates, mas a gente percebe que de uma forma um tanto ou quanto enviesada, sempre de uma forma a desqualificar as políticas de direitos humanos. Eu queria a tua análise inicial sobre esse fato. Esse debate de direitos humanos, de fato, ele ganhou um protagonismo, né, muito grande nos últimos anos, porque uma parcela muito negacionista e muito retrógrada em determinados temas, eu não vou dizer conservadora, porque não é conservadora, é muito retrógrada em alguns temas, vem tratando não só os direitos humanos, mas uma série de direitos fundamentais, uma série de direitos que todos nós temos, de forma muito ruim, né? Colocando como se esses direitos fossem atrapalhar esse desenvolvimento que alguns tanto defendem. E os direitos humanos passaram, de fato, a estar no centro desse debate. Nós estamos vendo algumas pessoas defendendo a morte como de forma muito banal, né? Como se violar direitos humanos, como se impedir que pessoas tivessem acesso à saúde, à educação, à ciência, que isso fosse uma coisa muito comum. E tudo isso está muito relacionado aos direitos humanos. Infelizmente, algumas pessoas tratam direitos humanos, ainda tratam direitos humanos, como sendo aquela história, né, direitos de bandido, quando, na verdade, direitos humanos é um direito de todos nós. Todos nós, quando nascemos com esses direitos. Isso vai muito além de qualquer direito feito pelo Congresso ou por qualquer outra legislação. Direito humano nasce com a gente. É o direito à vida, o direito à educação, o direito a uma residência, direito a um trabalho digno, a um salário digno. E isso tem sido, sim, o centro de muita discussão. Mas eu acho que essa polêmica toda, de uma certa forma, acaba ajudando, porque faz com que as pessoas compreendam melhor o que é os direitos humanos, o que são, né, os direitos humanos. Então, a gente, na Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, a gente vem fazendo esse debate nos últimos anos e, felizmente, cada dia que passa, a gente encontra mais e mais pessoas que querem fazer parte dessa discussão, divulgar ainda mais os direitos humanos que todos nós temos. Sim. Doutor Rodrigo, a gente está vendo nesse período de pandemia aqui no nosso país coisas absolutamente surreais, como, por exemplo, médicos formados, obviamente, fazendo receituário de medicamentos que são absolutamente imprestáveis, mais por razões políticas do que por razões científicas. Na nossa classe também, entre os advogados, tem muita gente que ainda não compreende o valor de se defender direitos humanos, até para que serve a advocacia, né? Na faculdade, por exemplo, a gente, só em algumas faculdades recentemente, a matéria de direitos humanos tem sido implementada. Como é que o senhor vê essa questão toda? Infelizmente, muitos colegas, né, e muitas colegas negam
o juramento que fizeram quando receberam a carteira da ordem, né? Quando a gente recebe a carteira da OAB, a gente jura ali defender a Constituição da República Federativa do Brasil, jura defender o Estado Democrático de Direito e jura defender os direitos humanos. Então, é intrínseco à profissão do advogado, né, defender esses três valores, né, que hoje estão sendo tão atacados das mais diversas formas, né? Então, é uma forma de se negar à própria categoria, né, do profissional que nega essas três questões, tanto a Constituição, quanto o Estado Democrático de Direito, quanto os direitos humanos, quanto valores. Então, infelizmente, é um negacionismo que existe em diversas áreas, né? Seja na área da ciência, aí, o médico implementando remédios que a ciência não comprovou como eficazes, como profissionais do direito que negam os direitos. Então, é algo que é do nosso período histórico, né? Mas a gente tem esperança aí que esse período nebuloso da nossa história passe e a gente possa construir uma sociedade mais justa, igualitária e defensora dos direitos humanos. Sim. Doutor Álvaro, eu não quero aqui partidarizar o nosso papo, mas é inevitável a gente tocar algumas questões, como, por exemplo, o poder pedagógico que tem um presidente da República. Quando ele faz um discurso que... Ontem, por exemplo, eu vi o presidente da República, em Belo Horizonte, com uma criança toda fardada, que já é uma coisa... Eu não consigo entender um pai fazer isso com uma criança e botar uma metralhadora de brinquedo na mão da criança, como se a criança fosse um rambinho, né? E o presidente exalta esse tipo de situação. O presidente ele apregoa a liberdade de todos nós comprarmos fuzis, que é uma arma de ataque, não é uma arma de defesa. Ninguém leva o filho na escola com um fuzil atravessado nas costas. Enfim, até que ponto esse tipo de comportamento ele acaba influenciando para que haja um aumento do comportamento policial, que deveria ser uma instituição, a polícia, para ser a mais de todas a respeitadora de direitos humanos? O Júnior, a gente vive um momento muito difícil e eu acho que não é apenas no Brasil, tá? A gente está assistindo em vários países do mundo uma discussão muito parecida com o que está acontecendo no Brasil, e isso nos deixa muito tranquilos para dizer que o que nós estamos fazendo aqui não é uma partidarização, não é uma defesa do presidente ou um ataque ao presidente. É uma defesa de uma ideia, defesa de um conceito, né? E, infelizmente, esse conceito, essa ideia, esses princípios estão sendo adotados e discutidos em alguns países do mundo, né? E aqui no Brasil, infelizmente, o nosso presidente defende este tipo de divisão de mundo, né? Onde, apesar de se dizer uma pessoa muito religiosa, defende o olho por olho, dente por dente, a autodefesa, a vitória do mais forte sobre o mais fraco, né? É o que você pontuou, um fuzil não é uma defesa, não é uma arma de defesa. Eu não estou comprando um fuzil para me defender. Eu estou comprando um fuzil para que, se for necessário, eu vou atacar quem eu tiver que atacar. É esse o conceito do fuzil. E no Brasil a gente está vivendo isso, sim. É triste. Eu acho que as lideranças têm responsabilidade. Não apenas o nosso presidente, mas todos aqueles que, de alguma maneira, lideram segmentos no Brasil têm responsabilidade. Quando você vê determinadas organizações médicas, você fez a pergunta aqui ao Mondego, muito bem, quando você vê determinadas organizações médicas que lideram um segmento da medicina, defendendo substâncias comprovadamente ineficazes para determinadas doenças, essas lideranças elas influenciam os seus liderados em determinados pontos. Quando a gente vê o presidente da República, os seus ministros, os seus chefes das Forças Armadas, etc., defendendo determinadas posições, é inevitável. Aquelas pessoas que acreditam nessas lideranças acabam, de alguma maneira,
comprando aquele discurso e reproduzindo aquele discurso. E isso se dá na área também dos direitos humanos. Quando você vê determinadas lideranças, ontem nós vimos no Senado, nós vimos na CPI, uma situação, uma imagem muito emblemática, onde um senador da República, de forma perfeita, chamou atenção para um preconceito que existe muito grande na nossa sociedade. E aquele empresário que estava ali depondo foi posto em uma situação que deveria ser colocado todas as pessoas que defendem a homofobia, que defendem o racismo, que defendem o olho por olho, dente por dente. E aquela imagem ontem no Senado foi perfeita, foi um bom exemplo do momento em que nós estamos vivendo no Brasil. Então, eu acho, sim, que a liderança maior do país, que hoje seria o presidente da República, ele passa um mau exemplo e acaba influenciando uma parcela muito grande da nossa sociedade a reproduzir essas violações de direitos humanos que nós estamos assistindo. Eu queria passar para o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, o senhor tem uma atuação muito marcante em direitos humanos. Vários episódios aí que acontecem onde se percebe que o cidadão foi atingido e não tem uma assistência. A OAB, através da sua pessoa, se apresenta instantaneamente, enfim. O senhor esteve ali às voltas com o caso da menina Ágata, que completou 2 anos agora, que foi morta também por uma ação policial, e agora a gente teve mais um episódio aqui absolutamente estarrecedor, 3 pessoas numa motocicleta, que já demonstra já uma situação anômala, serem atingidas, como se estivessem ali atacando, estivessem criando algum problema para alguém. Dá para perceber também, nos últimos tempos, uma mudança para pior da mentalidade das polícias, ou a polícia, enquanto instituição de Estado, ela já tem cumprido um papel que já vem de longe, na falta de uma compreensão exata do respeito a direitos humanos, do respeito ao cidadão? Como o doutor Álvaro muito bem disse, né, as lideranças influenciam muito. As lideranças que a gente tem no nosso país influenciam não só os subordinados, mas todos aqueles que, de alguma forma, admiram essa liderança ou seguem essa liderança de alguma forma, né? E a gente pode ver isso nas estatísticas, né? Independente de... Só vendo os números, friamente os números, a gente vê como a situação mudou em nosso país. É só a gente ver, por exemplo, que no último ano, né, do primeiro governo Dilma, né, que ela terminou lá, ela foi eleita e conseguiu terminar o mandato dela, que foi no ano de 2014, a polícia do Estado do Rio de Janeiro, que não é subordinada diretamente a ela, matou 380 pessoas. Esse número total é cerca de 70% de que toda a polícia americana, que não é exemplo nenhuma de defesa dos direitos humanos, né, matou naquele mesmo ano, né? Mesmo nos Estados Unidos, tendo uma população 27 vezes maior do que a população do Estado do Rio de Janeiro. E no primeiro ano do governo Bolsonaro, né, a polícia do Estado do Rio de Janeiro matou 1.822 pessoas, né, pelos chamados autos de resistência, que incluem, por exemplo, a morte do Samuel e do William, né, enteado e padrasto mortos, no último sábado, no Morro do Chapadão, aqui no Rio. E essa influência ela é tão grande que não independe de questão partidária, meramente. Por exemplo, a polícia do Estado da Bahia, que é de um governador de oposição ao presidente da República, também bate recorde de letalidade policial, né? E em todas as outras polícias militares em nosso país, né, com exceção de São Paulo especificamente, aumentaram a letalidade policial nos 2 últimos anos. E isso tem algum significado. É quando você tem uma política maior que respalda esse tipo de política de segurança pública. Uma política de segurança pública, que é muito bom ressaltar, que ela tem um respaldo social para aquilo que socorre, né? Existe um respaldo de uma parcela considerável da sociedade que defende a letalidade policial como forma de resolução de conflitos, como se isso iria diminuir os índices de criminalidade policial,
Mas essa é uma grande falácia. Ninguém, no início do ano passado, início de 2020, na cidade do Rio de Janeiro, pode dizer que se sentia mais seguro do que no início de 2019, né? Quando a gente não tinha batido o recorde de letalidade policial. O ano de 2019 foi o ano que foi um recorde histórico. Ninguém na estado do Rio de Janeiro se sente mais seguro com esse aumento da letalidade policial. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que a família da Agatha, a Vanessa, a mãe dela, que a gente prestou assistência desde o primeiro momento, não se sentiu mais seguro depois desse aumento da letalidade policial. A família do Samuel e do William, né, que perderam 2 entes queridos ao mesmo tempo. Eu estava conversando agora com a dona Sônia, que perdeu não só o filho, mas o marido, né, numa mesma ação policial. Eu tenho certeza absoluta que ela não se sente mais segura com o aumento da letalidade policial. Então, é bom ressaltar que isso é uma política que não funciona, uma política que é extremamente equivocada, que não melhora os índices de criminalidade, de maneira geral, seja de roubo de transeunte, seja de latrocínio. Não tem um aumento considerável que possa dizer, olha, valeu a pena a gente implementar isso aí. Então, nem pragmaticamente falando, e sem deixar de lado toda a questão de direitos humanos, presunção de inocência, direito à vida, direito humano à vida, deixar tudo isso de lado. Se a gente pensar apenas na questão de resolução da questão da criminalidade convencional, né? Até porque cometer execução sumária também é crime, né? Mas essa criminalidade convencional não se melhorou a vida de ninguém em nosso país, e a gente está batendo recordes atrás de recorde. E esse ano, muito provavelmente, a gente também vai bater o recorde histórico de mortes por intervenção policial no nosso estado. Sim, pode falar. Deixa eu só fazer uma observação, que na verdade seria meio que complemento do que o Rodrigo Mondego falou. O Rodrigo Mondego pontuou para o aumento da letalidade policial no Rio de Janeiro. Tá? E aí as pessoas podem começar a dizer assim, mas será que estão morrendo pessoas que deveriam morrer? Vamos admitir. Então, o que explicaria, por exemplo, o aumento de mortes dos próprios policiais? O Rio de Janeiro não é apenas a polícia mais letal, é a polícia também que mais morre. É a polícia, por total ausência de uma política de segurança pública pensada, respeitada, etc., não apenas morrem inocentes civis, mas morrem inocentes policiais. O Rio de Janeiro é o estado onde a polícia mais mata e mais morre. Por quê? Porque a política de segurança do Estado, baseada nesse discurso de que o enfrentamento é a solução para tudo, pega o policial, manda o policial para a rua e diz: você está na rua para matar ou para morrer. Essa é a insegurança, essa é a situação em que vive a população no estado do Rio de Janeiro. E aí eu acho que o Mondego foi muito feliz. É um momento histórico muito ruim que a gente está vivendo e que a gente precisa repensar a forma de enfrentamento da criminalidade, da segurança pública, etc. Infelizmente, é a polícia que mais mata e que mais morre. Não, essa tua fala, doutor Álvaro, foi muito importante, porque isso mostra que a visão ela tem que ser ampla, né? Quando se fala em direitos humanos, porque existe esse tipo de crítica sempre, quando se fala de direitos humanos, que é sempre para defender alguém que se viu ali numa situação onde estava do lado errado da sociedade. Então, foi muito importante essa tua fala. Eu queria voltar aqui para o Rodrigo, a gente já está quase chegando aqui no nosso momento final aqui. Então, Rodrigo, essa mentalidade ela também contamina o Ministério Público, o Poder Judiciário. O senhor, que é um militante de direitos humanos, percebe também que, para além das dificuldades que se tem em relação à opinião pública, dentro das instituições também há também uma contaminação de uma visão mais atrasada em relação à civilização nesse capítulo? Sem dúvida. A gente tem não só o Ministério Público, mas o Judiciário, que ele é bastante, como o doutor Álvaro disse muito bem, não conservador, mas retrógrado, muitas vezes. A gente teve uma decisão de um desembargador agora contra, né, o passaporte vacinal que está sendo implementado
na grande maioria dos países com o melhor IDH do mundo, né, para poder garantir e incentivar a vacinação das pessoas, que não é só para ela, mas para o coletivo fundamental, para que a gente saia de fato dessa pandemia. E ele citou até Hitler, comparando a obrigatoriedade de tomar vacina com Hitler. Então, é algo totalmente desconectado, muitas vezes, da realidade para o bem-estar do coletivo e de todos, né? Mas é isso, as estruturas estão muito contaminadas com esse sentimento retrógrado desse determinado período histórico que a gente vive, né? A gente tem um judiciário que muitas vezes respalda, a gente se coloca muito a questão da letalidade policial como um problema, e é um problema grave que a gente existe no nosso país, como culpa apenas dos policiais. Não é uma culpa apenas dos policiais. É do delegado lá na ponta, que não faz um relatório, né, uma investigação de fato, se aquela morte por intervenção foi de fato um enfrentamento, porque existe morte por enfrentamento no nosso Estado, existe policiais sendo atacados em nosso Estado, né, por criminosos. Isso é um fato, isso aí a gente não nega, inclusive a gente tenta construir para que se evite esse tipo de situação, para que esses policiais, esses pais e mães de família, servidores da segurança, não sejam vitimados, mas quando eles cometem um determinado crime, como execução sumária ou a morte de um determinado inocente, né, de uma pessoa inocente, a gente tem um delegado que não faz um relatório, uma investigação correta sobre o fato, um promotor que não oferece denúncia, né, e um juiz que muitas vezes arquiva, mesmo com todas as provas dizendo o contrário, né? E é bom reafirmar, como o doutor Álvaro disse, e como foi colocado aqui, que a Comissão de Direitos Humanos se coloca à disposição de todos os humanos do nosso Estado, inclusive dos agentes de segurança pública. Por algumas vezes a gente esteve junto ao Ministério Público cobrando, né, melhores condições de trabalho para que esses agentes possam trabalhar, né? A gente fez visitas, inclusive, em batalhões e o PP para poder ver a situação degradante que muitos policiais têm que sofrer no seu dia a dia, né? Seja por uma questão de assédio, muitas vezes moral, que recebem dos seus superiores, seja por uma questão de estrutura deficitária, como ter que dormir em colchões infestados de percevejo, ou banheiro totalmente degradado, e ele ter que dormir naquelas condições e viver e trabalhar naquelas condições ali. Então, é bom ressaltar que a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro está aberta para todos os humanos do nosso Estado. Quem chegar e ter uma condição de estar sofrendo uma determinada violação, a gente se coloca à disposição para que possamos juntos, né, colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e garantidora de direitos. E eu pego essa parte da tua fala, que eu acho muito vital, para ilustrar para a gente algumas coisas que a gente acaba perdendo de vista. Muito se usa a expressão enxugar gelo, né? Porque cada vez mais a violência vai crescendo e a gente fica diante dos problemas, das injustiças, das imperfeições de uma maneira geral. Doutor Álvaro, se a gente não tiver mais justiça social no nosso país, fica difícil a gente resolver alguma questão, né? Uma sociedade que produz bolsões de misérias, de excluídos, de pessoas sem educação, pessoas sem oportunidade, sem sonhos, sem direito a sonho, a gente, daqui a 10 anos, se a gente não tiver um cuidado especial com essas camadas da sociedade, a gente vai estar discutindo problemas com estatísticas mais escabrosas até do que a gente tem nos dias de hoje. Queria a tua percepção sobre essa fala. Não, a sua pergunta é quase que uma resposta, né? A gente, lembrando do saudoso Darcy Ribeiro, ele dizia que se não construíssemos escolas, faltaria vagas em presídios. E é isso que a gente está vivendo hoje, né? Os direitos humanos, eles estão intrinsecamente ligados, relacionados a direitos fundamentais, a direitos sociais, a uma sociedade mais justa, mais igualitária. E o que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos é um aumento da desigualdade, um aumento da pobreza. Nos últimos 3 anos, milhões de brasileiros voltaram a ficar abaixo da linha da pobreza.
Isso tudo é, sem dúvida alguma, um terreno muito fértil para o aumento da insegurança pública, da violência. As pessoas passam a ser muito mais facilmente cooptados por setores da criminalidade. É fundamental que o Estado, né, e eu falo Estado, nação, Estado, não apenas Estado do Rio de Janeiro, tenha uma visão não apenas a curto prazo, mas a médio e longo prazo, de diminuir essas desigualdades, diminuir esse bolsão de pobrezas que acabam reproduzindo, muitas vezes, a situação que a gente encontra em vários lugares. Nós vivemos num país onde temos um IDH que é vergonha mundial, onde a desigualdade é muito grande, onde milhões de trabalhadores estão desempregados, desalentados ou jogados a um subemprego. Tudo isso vai criando um caldo de problemas que isso vai acabar desaguando, inevitavelmente, em violações de direitos humanos, em insegurança, em mais violência. É fundamental olharmos para o nosso país, um país tão grande, tão rico, tão belo, e saber que o nosso povo tem direito a desfrutar e a usar isso que o nosso país, que a natureza nos dá, a facilidade de produção de alimentos, que os alimentos cheguem às mesas da população mais carente, que a gente possa efetivamente criar empregos que gerem renda e qualidade de vida para as pessoas. Essa é a única forma, o Júnior, que a gente tem de um dia acabar com essa violência, com essa desigualdade que a gente enfrenta no dia a dia. Sim, eu queria voltar aqui para o doutor Rodrigo. Doutor, estamos aqui no finalzinho mesmo do nosso papo aqui. Só para a gente ter uma informação jornalística, vamos dizer assim. Como é que está o caso da menina Ágata e esses últimos episódios envolvendo essas 3 pessoas que foram atingidas, a Camille, que é a sobrevivente, o Samuel Vicente e o William Vasconcelos? Então, o caso da Ágata, né, foi investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que fez um excelente trabalho, né, da equipe do Dr. Drucker, que era o delegado responsável pelo caso, que, de maneira célere, relatou o caso para o Ministério Público. Na época, o Ministério Público tinha um GAESP, que era o grupamento especializado nessa questão de segurança pública, que também fez um trabalho extremamente célere e encaminhou para a Justiça. Tudo isso aí em menos de 6 meses da morte dela. Mas, desde então, não teve ainda a primeira audiência do caso da Ágata. Já foi cancelada 3 vezes. Né? Há 2 semanas atrás, a gente oficiou, a gente peticionou no processo, né, pedindo que fosse marcada essa primeira audiência, em vista que diversas audiências já estão sendo marcadas nesse período da pandemia. Né? E a gente acredita que a primeira audiência do caso da Ágata, onde se identificou que foi um policial que a vitimou, que atirou, né, em direção a uma moto, onde 2 pessoas carregavam uma janela de alumínio, né, e ele teria, teoricamente, se confundido aquela janela de alumínio com um fuzil, né, e veio vitimar a Ágata. Então, ele está respondendo por homicídio doloso, né, com intenção de matar. O caso está no júri da primeira vara criminal aqui do Rio, e a gente está aguardando essa primeira audiência. E no caso do Samuel, do William, a gente acompanhou as primeiras testemunhas, no caso a mãe do Samuel, que comprova que estava com eles minutos antes de ele levar o tiro, que eles estavam levando a Camille para o SAMU, por isso os 3 estavam numa moto, para poder carregar, para que ela não caísse. Né? A gente sabe toda a deficiência que existe da questão de saúde na nossa cidade, ela estava passando mal, até esperar o SAMU chegar, eles preferiram se arriscar colocando ela numa moto, só que nunca iriam imaginar que levaria um tiro no meio do caminho. A moto era legalizada, estava no nome do William, que trabalhava como entregador, que era pai afetivo do Samuel, criava ele desde 1 ano de idade, né? E os 2 foram vitimados e entrou aquela praxe que, infelizmente, né, acontece em muitos casos de equívocos, né, para dizer o mínimo, de policiais em operações, que foi tentar transformar ele em bandido. Né? Aí encontraram armas, drogas e tudo mais,
que é totalmente desconectado da realidade de todas as provas que estão colocadas até nesse presente momento. Então, agora a gente está acompanhando aí, está na primeira fase, e a gente acredita que a Polícia Civil, né, que o delegado da 31ª Delegacia de Polícia de Ricardo Albuquerque, que já recebeu de maneira muito respeitosa a família, possa fazer um bom trabalho e identifique quem vitimou essas 2 pessoas e destroçou uma família. Sim. E com essa fala, doutor Rodrigo, queria agradecer mais uma vez, doutor Rodrigo Mondego, doutor Álvaro Quintão, porque o nosso papel aqui nesse espaço que nós temos aqui é esse, é jogar luzes sobre várias questões que, às vezes, a gente não encontra debates muito qualificados, infelizmente, pelos grandes veículos de comunicação, que deveriam estar tratando essa questão e chegando a esse ponto que tanto o doutor Rodrigo e o doutor Álvaro abordaram aqui, que é a questão da desigualdade social como grande ambiente da produção de violência insuperável, né? Em violência que não termina jamais. Quero agradecer mais uma vez. A gente vai voltar a falar dessa temática aqui, o nosso espaço é para isso. Fico muito feliz de estar proporcionando esse tipo de encontro aqui. Doutor Rodrigo Mondego, muito obrigado. Ele que é nosso da comissão, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui do Rio de Janeiro, e também o doutor Álvaro Quintão, que é presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos e também secretário-geral da nossa OAB. Gente, muito obrigado. E você que assiste os nossos encontros, divulgue pelo YouTube, mande seus comentários, suas críticas, assista sempre os nossos papos no site da OAB e da CAAS. Mais uma vez, um obrigado para vocês e até o nosso próximo encontro.